Deus. Quem está feliz diz amém. 1 Samuel, capítulo 14. Diga comigo, para Deus não há impossíveis. Amém. Como é lindo ver uma história sendo transformada. Eu amo ver relatos, amo acompanhar pessoas de ver uma história transformada. É tão lindo, né? A nossa história transformada. A sua história foi transformada por Jesus. A minha história foi transformada por Jesus. Quando você ouve testemunhos de alguns irmãos que estão aqui, meu irmão, você pode vibrar com tanta graça de Deus. Tudo que Deus fez, com a forma que Deus usou a situação para mudar a nossa vida. Sabia que o seu testemunho vale a pena? Que a transformação que Jesus fez na sua vida compensa? Compensa qualquer coisa. Compensa, vale a pena. Vale a pena porque em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. A história que o Senhor mudou a nossa vida, a nossa conversão, a nossa vida em Cristo, irmão, compensa. Compensa, vale a pena. Que gostoso ver alguém que clamava a Deus dentro do seu quarto, pedindo a Deus por tantas coisas. Hoje é o pastor Ale, que está aqui, um pastor. Isso é gostoso demais de ver. Alguém que era para a família dele ter sido destruída pela morte por um assaltante que entrou na casa deles. Hoje está aqui o Carlinhos, restaurado, abençoado. A sua história compensa, irmãos. Para Deus não é impossível. O que o Senhor fez e há de fazer na sua vida, compensa. Compensa. É nisso que a gente tem que se apegar. Porque muitas vezes eu sei que a mente ela é questionada. A mente ela é colocada, encurralada em propósitos desta vida. E a gente muitas vezes pergunta, mas e aí? Parece que na minha vida não aconteceu, parece que eu não venci nada na minha vida, parece que eu nunca tive uma conquista. Teve sim. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra vencedor vem daquele que vence dores. Se você venceu, com certeza venceu, hoje está em Cristo, você com certeza tem autoridade no nome de Jesus para orar por alguém, tirar alguém que está numa prisão, alguma dor, alguma angústia e receber a vitória, o consolo do Espírito Santo. Esse texto é muito lindo, fala sobre Jonatas indo para vencer os filisteus. E existem momentos, irmãos, que Deus manda uma coisa para mim, para você, manda algumas coisas que é no Espírito. E aquilo que é no Espírito precisa ser conduzido no Espírito, e a gente vai entender um pouquinho essa palavra, amém? Quem achou, diga amém. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel 14, de 1 até o versículo 7, a gente vai meditar hoje à noite. Lembrando que, enquanto você termina de encontrar, na próxima segunda-feira vamos ter uma atividade super legal para as crianças, a partir das 14 horas. Traga os seus filhos, o amiguinho dos seus filhos, é um dia muito especial. Para toda a criançada estar aqui vai ser muito legal. E também nós estamos aí no dia 24 celebrando os 30 anos da Luz do Senhor. Você pode procurar o Júlio, pegar a sua camiseta, tenta estar com a camiseta no dia. Se você não conseguir estar com a camiseta, mas venha mesmo. Convide amigos, convide pessoas, vizinhos. Vai ser um tempo muito tremendo em nome de Jesus. Amém? Sucedeu que um dia, sabe, querido, sempre tem um dia, né, na vida da gente que a gente precisa tomar uma atitude. Sempre tem um dia que a gente precisa decidir por alguma coisa, né? Sucedeu que um dia, né? Tem tantos dias na vida da gente, mas tem um dia que alguma coisa precisa acontecer. Talvez seja essa noite. Sucedeu que um dia, não é mais um dia, não é aquele dia, aquela situação. Sucedeu que um dia, ou seja, se sucedeu, teve alguma coisa que antecedeu. Estava pensando isso hoje à tarde. Nada se sucede se não tem uma história que antecede. Antecedeu o quê? Irmão, tem tanta coisa que eu poderia te falar o que antecedeu esse contexto aqui. Mas sucedeu que um dia, a decisão é para hoje. O que acontece hoje vai determinar muitas coisas sobre o amanhã. Mas aquilo que antecedeu, vai ter que chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou ficar só naquilo que antecedeu ou eu vou tomar posse naquilo que vai suceder? Sucedeu que um dia. Amém? Então grave isso no teu espírito. Se você crê que para Deus não é impossível, hoje pode ser o dia de alguma coisa estar acontecendo. Disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro:
vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado, porém não fez saber ao seu pai. Por quê, irmãos? Porque quem não está no mesmo espírito não precisa se conectar com as nossas decisões. Grave isso que eu estou te falando. Quem não está no mesmo espírito não precisa se conectar com as nossas decisões. Você vai contar para quê? Só para a pessoa ter informação e ainda dar o direito de se meter na sua vida? O que ele disse assim? Eu vou fazer, eu sei que ele é meu pai, é um homem de Deus, mas ele não está nesse espírito. O espírito dele está numa outra pegada. A gente tem que discernir as coisas do espírito. E as coisas do espírito é isso. Saul se encontrava, olha por quê. Na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, algumas versões vai falar sobre as romãs, né? Em Migron, e o povo estava com eles, eram cerca de 600 homens, ou seja, 600 homens, mas Saul debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore. Jonatas precisava enfrentar os filisteus, um dos maiores exércitos que tinha contra o povo de Israel. Será que valeria a pena ele contar para o pai dele? Será que ele valeria a pena contar os segredos do seu coração, o que estava no seu espírito, para alguém que só estava debaixo de uma árvore, tomando uma sombra, sem não estar mais nem aí com nada? Existem coisas, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado. A gente crê que para Deus não é impossível, mas Deus está nos dando discernimento também para agir da melhor forma. Ele viu que o pai dele estava lá debaixo de uma sombra, dá mó tempão, na boa, não querendo mais nada com nada. O que ele sentiu no espírito? Eu vou, mas eu não estou sozinho, eu tenho uma concordância comigo. Eu tenho um jovem escudeiro. Olha que interessante, Jonatas tinha um espírito jovem. Talvez aqui nem era mais tão jovem, mas o espírito dele era jovem. E quem que estava do lado dele? O jovem. O que eles estavam pensando assim? E nós temos força para fazer. Se a gente começar a se conectar com esse pessoal que está debaixo de uma sombra, nós vamos enfraquecer. Nós vamos desanimar, nós vamos desistir, nós precisamos fazer, nós precisamos acreditar, nós precisamos superar esse desafio. Nós precisamos tomar uma decisão, ir para frente, conquistar o que Deus tem para nós. Querido, você precisa valorizar a força que é em ti, que é a força do Senhor. O poder que está na sua vida, que é o poder do Senhor. Porque muitas vezes você está contando os teus segredos para quem já está debaixo de sombra e não quer mais saber de nada na vida, descontente, depressivo, opressivo. Deus está dizendo para você, encontra aquilo que Ele tem no teu coração e vai em frente, porque Ele vai te honrar, Ele vai te capacitar e vai te habilitar em nome de Jesus. Amém? Olha que interessante, Aias, filho de Aitube. Aitube não é YouTube não, irmão, é o nome do homem aqui, tá? Tem irmãos que vão pensar, ó pastor, está falando do YouTube aqui. É vídeo patrocinado, é texto patrocinado pelo YouTube. Irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Silá, trazia a estola sacerdotal e o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Mas sabe o que é interessante? Deus sabia. Deus sabia. O povo não sabia, mas quem sabia? Deus sabia. Ah, pastor, mas ninguém sabe meu problema, ninguém sabe minha dor. Deus sabe. Amém? Ninguém sabe o que eu estou passando, Deus sabe. Deus sabia. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme. Algumas versões, acho que a Bíblia Viva vai dizer que era uma penha vertical, quase que vertical. Não sei quem tem essa versão. Vai mostrar, que era a sua, Marcinha? Quem tem essa versão? Penha aguda. Quem tem essa versão? Penha íngreme. Tem alguém que tem a Viva, que fala uma penha quase que vertical. Estava lendo hoje à tarde na Viva também. Vai dizer assim, irmãos, que eles tinham um caminho para seguir, tinham que entrar para vencer os filisteus e tinham uma penha. O que é penha, irmãos? Uma pedra íngreme, é como se fosse um desafio, uma trilha bem inclinada para poder chegar no lugar da vitória. Querido, se você não tem força, você não vai conseguir vencer os desafios. E os desafios que a gente enfrenta são grandes. A penha, as lutas que a gente enfrenta é muito íngreme, é muito aguda, né, irmã? Sua versão é muito aguda. Agora imagina se você sai de lá contaminado pelo desânimo dos caras que estão debaixo da sombra. Você sai naquela pegada, agora vai. Chega na penha íngreme e fala, né? Não vai mais. Quando você está debaixo do Espírito, você vai e Deus te honra. A questão, irmãos, não é a dificuldade.
a questão é o foco, é a fé. É o propósito de Deus no teu e no meu coração, amém? E diz assim, deste lado, olha aqui que interessante, nós vamos começar a meditar agora em umas coisas profundas. Neste lado, havia uma penha íngreme, e do outro, uma que se chamava Bossés, e a outra que chamava Sené. E sabe o que é interessante? Olha os 5. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Miquinás, e a outra ao sul, de fronte de Geba, ou Geba. O que eu vejo, irmãos? A penha íngreme estava no caminho, não tinha como mudar o caminho. E de um lado tinha um lugar que chamava Bossés, e no outro lugar que chamava Siné. O que quer dizer Bossés, pastor? Brilho. Ou seja, caminhos bons, dias bons, dia de prosperidade, dia de colheita, dia de festa, dia de alegria, caminho de prosperidade, caminho de unção, caminho de provisão, porção dobrada, palavra profética, alegria. Isso é Bossés. Mas a Bíblia diz que do outro lado havia também um lugar chamado Sené. Sabe o que quer dizer Sené, irmãos? Quer dizer espinho. A dor, choro, lágrimas, desespero, dificuldade. O que a gente precisa entender, irmãos? Na vida da gente nem tudo vão ser Bossés, mas tem tudo vai ser Sené. Nós precisamos entender na palavra de Deus, diz que Deus fez o dia da prosperidade. Deus fez os dias na nossa vida chamado de Bossés. Mas Deus também fez o dia da diversidade, os dias chamado de Sené. E ele diz, eu fiz tanto um quanto o outro, para que vocês possam entender a obra do Senhor. Não é porque a gente vai perseverar que não vai ter luta. Não é porque a gente vai conquistar que não vai ter dificuldade. A penha vai ser íngreme e vai ter momentos que nós vamos ter que passar por lugares na nossa vida como Sené, espinhos, dificuldades, lutas, restrições, reorganizar a vida, planejar novamente, recomeçar quando necessário, buscar a ajuda de Deus, auxílio do Espírito Santo. O que eu vejo nesse texto, em primeiro lugar, nessa palavra desse tempo, é que nós precisamos entender que em Deus somos mais que vencedores, independente das dificuldades. Porque é muito fácil, né, pastor Luciano, irmãos, a gente vencer as batalhas na vida que são como Bossés. É muito fácil a gente vencer tudo na nossa vida se fosse como Bossés. Se tudo fosse brilhoso, se tudo fosse brilhante, se tudo fosse de uma forma que alegrasse o nosso coração, que desse visibilidade aos nossos olhos, se tudo no nosso casamento fosse mil maravilhas, se tudo na nossa vida espiritual fosse só flores, fossem só rosas, fossem só coisas lindas. Mas a Bíblia fala aqui que entre no caminho que eles tinham que passar, eles tinham 2 lugares, um lugar de brilho, mas um lugar também de espinho. Nós precisamos aprender, irmãos, a ir para frente, independente da circunstância. Nós precisamos ir para frente, irmãos, isso é fé. E crer que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Assim como Ele é poderoso para nos dar dias de brilho, também é poderoso para nos tirar de dias de espinhos. Os espinhos fazem parte da vida do cristão, irmão. Quantos de nós não passamos por dias espinhosos? Por sentimentos espinhosos? Quantos de nós não passamos pelo dia tão difícil, não é verdade? Ou só na minha casa tem um dia difícil? Na sua também tem, irmão? Isso é para mostrar que a gente é humano. A gente é espiritual, sim, mas a gente é humano. A gente chora, a gente sofre, a gente passa por dificuldade. Nós não estamos aqui para dizer que pastores, líderes são super-heróis. Não, somos todos humanos. Temos o mesmo barro que você. Viemos do mesmo pó que você. Ao pó vamos tornar. Isso é natural. Isso aqui tudo vai ficar. Não sei quem vai para o Senhor primeiro, se sou eu ou se é você. O que eu preciso entender é que vai ter dias na minha vida que vão ser Bossés, mas vai ter dias na minha vida que vão ser Sené. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus está no controle das nossas vidas, independente do dia. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. A mentira seria eu dizer para você, irmão, se prepara, porque na tua vida agora vai ser só Bossés, só vai ter brilho. Nunca mais a tua vida vai ter dias de espinho. Aí no dia que você passar o espinho, você vai lembrar, peraí, mentiram para mim. Aí você vai se decepcionar com Deus, vai se decepcionar com a fé, vai se decepcionar com um pastor que não te disse que na vida também vão ter dias de espinhos.
existe o dia de espinho, existe o dia de dificuldade. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Jonatas, ele teve a decisão. Lembra que a gente falou no começo? Naquele dia. Sucedeu que naquele dia. O que eu quero dizer para você, irmãos? O mesmo Espírito que vocacionou você, ele tem que continuar vocacionando a você a passar pelos dias de espinho. O mesmo Espírito que te levantou no passado, ele te sustenta hoje. O mesmo Deus que te livrou da morte ontem, ele te sustenta hoje. O mesmo Deus que foi o sim, o amém naquele dia do teu testemunho poderoso, ele continua te sustentando agora. O mesmo Deus que fez um milagre ali naquele dia, ele continua sendo Deus agora. Talvez antes você passou dificuldade financeira, hoje não passa mais, passa outra. O mesmo Deus que ajudou você lá atrás na dificuldade financeira, te sustenta hoje para essa dificuldade. A penha é íngreme, irmãos. A batalha é grande, a trilha é grande, é muito aguda, é muito elevada. Mas nós temos um Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele olha para nós e diz, vem comigo, você está subindo na minha direção, eu vou te honrar, povo de Israel, os filisteus não vão te resistir, eu te darei a vitória. E é nisso que a igreja precisa crer, é nisso que nós precisamos crer, que Deus está na frente de todas as batalhas, queridos, em nome de Jesus. Amém? Versículo 6 diz assim, disse, pois, Jonatas a seu escudeiro, vem. Sempre tem que ter uma palavra de comando, vem. Passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto. Sabe, querido, receba essa palavra como uma paz de Deus que excede em todo entendimento. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto. Isso é afirmação, não é pergunta, não. Ele diz assim, porventura, o Senhor nos ajudará nisto. Eu quero ministrar essa palavra sobre o teu espírito. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto. O que você está enfrentando? Toma essa palavra no teu coração. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto. João capítulo 14, tudo que pedirdes ao meu nome, eu vos farei. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto. Jó 22, 28, se determinardes algo no teu coração, seja firme, e a luz brilhará em teu caminho. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto. Eu não consigo, mas porventura, o Senhor nos ajudará nisso. Se você está passando um período de exames médicos, porventura, o Senhor te ajudará nisto. Se você está passando uma guerra na tua casa, você está enfrentando uma situação difícil, tantas decisões, você está na multidão da palavra, vale das decisões, porque o dia do Senhor está próximo. Não tem um texto assim? Porventura, o Senhor nos ajudará nisto. Toma essa palavra essa noite, irmão. Toma essa palavra esta semana. Toma essa palavra para começar esse mês de outubro no teu coração. Porventura, o Senhor nos ajudará nisso. Eu sei que Deus vai me ajudar. Eu creio no poder. Eu creio na palavra. Aleluia. Você crê assim, irmãos? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Para Deus não há impossíveis, porque para o Senhor nenhum impedimento há para livrar com muitos ou com poucos. Porque para nós, irmãos, a gente limita. Mas, querido, quando Deus quer, Ele quer. E quando Ele quer, Ele faz. E se não existe, Ele faz acontecer. E se não existe, Ele cria, porque Ele continua sendo Deus do Gênesis, o Criador de todas as coisas. A gente pensa assim, Deus criou, né, daquele sétimo dia, depois Deus descansou. E a gente pensa que depois só foi a natureza, o homem por si só, né? E Deus ali só olhando e dizendo consequência boa, consequência ruim, coisa boa, coisa ruim. Deus continua sendo o Deus do Gênesis, o Criador de todas as coisas, o sim e o amém, e quando oramos em nome dEle, Ele é poderoso para fazer, Ele vai fazer, Ele vai criar. Eu não tenho, você não tem. Era uma brincadeira de criança, né? Eu tenho, você não tem, era o contrário. Mas Deus tem, mas Deus pode, mas Deus faz, mas Deus cria, mas Deus manda,
Deus é Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é Deus. Eu creio no poder de Deus, irmãos. Quando a gente diz em alguns momentos, o desafio é muito grande, a gente corre o risco de pecar, até de dizer, meu Deus é muito pequeno. Mesmo que a gente não verbalize a segunda frase, quando a gente começa a nos limitar diante de um desafio, a gente, por outro lado, no subconsciente, está limitando o tamanho de Deus para aquele desafio. A gente entende algumas coisas no mundo espiritual, e eu estou falando sobre impossibilidades, né? Como Deus é o Deus do impossível. E eu tenho pensado muito no como Deus faz. E Deus ele é tão poderoso que ele faz coisas que a gente compreende, coisas que a gente não compreende. Isso mostra a soberania e a dimensão dele ser Deus, né? Por exemplo, Deus, ele tem muitas formas de curar alguém. A gente tem uma forma menos de entender o que é cura, porque Deus é Deus de eternidade a eternidade. Embora nós sejamos também, nós somos terrenos. E quando nós temos uma situação que é muito de eternidade, a gente entra em conflito, a gente sofre, porque a gente é mais terreno do que eterno, não é verdade? A gente viveu a vida na eternidade, vive aqui há 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas a gente com a consciência viveu mais na terra do que no céu. Então as nossas reações são muito mais terrenas do que são celestiais. Então, por exemplo, Deus ele tem o poder de curar, curando. Pode ser uma redundância, mas, por exemplo, ele tem o poder de orar por alguém que tem uma doença e ele curar. E a doença ir embora e a pessoa seguir a vida saudável. Deus tem o poder de curar salvando. Então, por exemplo, eu vou orar por alguém que está doente e aquela enfermidade não é para a morte, mas é para que a obra de Deus se manifeste. Então, aquela pessoa, quando se converter a Jesus, ela vai ser curada. Por quê? Porque é uma enfermidade que é um caminho, é um propósito para aquela pessoa ser curada. Tem pessoas que Deus vai curar, irmãos, levando. E aí que a gente pega na nossa mente. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo Tércio. O quanto nós não oramos para ele ficar. O quanto nós não oramos pela sua saúde, não oramos pela restauração, não oramos pelo milagre, não teve o grupo que foi fazer louvor na porta do hospital, jejum, oração. Quer dizer que Deus não ouviu nada? Ouviu tudo. Mas existe uma coisa, irmãos, na mão de Deus que ninguém pode tocar, chamado soberania. Diga comigo, soberania de Deus. É como se eu dissesse assim para os irmãos, para o Reginaldo, Everaldo e Luciano. Olha, vocês pegam as chaves das portas da igreja. Todas estão na mão de vocês. Mas tem uma chave de uma porta que só eu posso abrir. Eu posso estar dando para eles todas as chaves. Eles vão abrir a porta que eles quiserem, fazer o que quiserem. Mas vai ter uma porta que só eu vou poder ter o controle. Essa chave, irmãos, da soberania, Deus não deu para ninguém. Só Ele tem o controle de todas as coisas. Pastor, mas ele deu a chave da soberania para a igreja? Não, ele deu a chave da oração, da intercessão, de ligar e de desligar, a chave de concordar, a chave de interceder, a chave de chamar a existência, mas a chave daquela sala, sabe aquela sala misteriosa? Está na mão dele. E se chegou o dia dele levar alguém, para nós chamamos de morte, de falecimento, de tantas outras coisas, mas para ele aquilo é cura. O que é cura? E eu vejo no livro de Timóteo, quando ele fala assim, o Senhor te levará salvo e te livrará desse corpo mortal e te levará livre ou salvo para o lar celestial. Está falando de uma vida que Paulo ia sair e ia para o céu. Nenhum momento cita como morte. É como se fosse uma transição. E a gente tem que crer, irmãos, quando a gente fala sobre fé, que nós temos que usar todos os nossos recursos. Mas existe uma chave na mão de Deus. E vai ter momentos que Deus vai falar, amém. Eu creio mesmo, e vai ser assim, eu quero curar, ou eu quero salvar. Mas tem momentos que o Senhor vai dizer assim, eu quero curar. Mas a cura é que eu quero ter o meu filho perto de mim. Mas é aí que a gente sofre, né? Porque a gente não está acostumado. E a gente não está preparado para perder ninguém. Não é verdade? Mesmo que seja uma pessoa já com muita idade, com muito sofrimento, a gente sempre quer mais, né?
Isso é natural da gente. Isso é o amor. Isso é o apegar. Então a gente precisa pensar nisso, como pastores e como igreja geral. Deus ele tem poder para curar. E não é porque ele não fez como eu quero que eu vou desanimar na fé. Eu preciso estar na fé, crendo que eu o fiz, eu orei, mas a soberania está nas mãos de Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por que eu disse isso, irmãos? Porque para o Senhor não há um impedimento nenhum de livrar com muitos e com poucos. Porque Ele é soberano. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus de Jonatas. Ele era o Deus também desse escudeiro. Ele era o Deus que estava à frente destas batalhas. Ele está na frente de todas as coisas. Amém? Versículo 7. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha. Tem 3 lições para nós nesse versículo. Primeiro, faze tudo segundo inclinar o seu coração. Confiar na direção. Quem está à frente é Deus. Mas Deus levantou Jonatas. Vamos confiar na direção. Confiar gera segurança, é nela que a gente vai. Nós vamos ficar nisso. Nós não vamos abrir mão. Não vamos se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos seguir no propósito. Vamos seguir no foco. Deus vai honrar em nome de Jesus. Isso é crer no poder de Deus. Ele fala: meu coração está inclinado ao que você falar. A mesma direção. O que acontece dentro de um lar, dentro de um casamento? Não é pecado pensar, não é pecado ter muitas formas de pensar, muitas maneiras de pensar. Mas é que existem momentos, irmãos, que não é assim que a gente vai ganhar a vitória. É tendo uma única maneira de pensar e vamos nela. E nessa situação, um do lado ou do outro, o marido ou a esposa ou marido, vai ter que renunciar, vai ter que abrir mão da sua vontade. Não é assim num casamento? Eu não estou aqui dizendo que sempre, ou às vezes, os dois estão errados, os dois estão certos, mas muitas vezes até os dois estão certos. Numa decisão, numa direção, porque um veio de uma escola da vida, o outro veio de uma outra escola da vida, junto as duas escolas, as duas estão certas, as duas têm o seu êxito, mas para aquele casamento dar certo, eles precisam seguir uma direção. E eu vejo que esse homem, escudeiro jovem, ele era escudeiro. Para ele ser escudeiro, ele tinha uma história, ele tinha um treinamento, ele fazia parte de um exército, não era um qualquer um. Embora sendo jovem, ele já tinha uma certa experiência. Mas ele reconhecia que a unção para vencer aquela batalha estava com Jonatas. Então o que ele diz? Jonatas, vai na tua direção. Mesmo que eu seja formado, eu tenho a minha especialidade, eu sei que você é ungido do Senhor para vencer essa batalha. Vou seguir nessa direção. E eu creio, irmãos, no poder de uma direção. Eu creio no poder de um comando, eu creio no poder de uma voz. Eu creio, sobretudo, no poder da voz de Deus, da voz do Senhor, quando coloca no coração do casal, no coração da pessoa, qual é o caminho que nós vamos seguir. E Deus honra, e Deus se manifesta. Por quê? Porque não há divisão. E quando não há divisão, a glória de Deus vem e prospera a casa. Por quê? Porque todos estamos no mesmo foco. Todos estamos falando a mesma língua.
todos estamos no mesmo espírito. Aí o casal entra numa armadilha de Satanás. E aí os dois, até certo, né? Escolhe só um lado que vocês vão seguir que vai dar certo. Os dois estão certos. Mas muitas vezes o orgulho, né? Ou muitas vezes, sei lá, algumas outras coisas que envolvem as emoções, envolve a necessidade de ter aquele argumento e dizer, não, tem que ser do meu jeito. Sabe, pastora Lê, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí o casamento começa a enfraquecer por causa de uma decisão errada. A criação dos filhos começa a enfraquecer por causa de uma decisão errada. Uma decisão que podia ser certa, diante de Deus, está sendo errada por falta de submissão. Está debaixo de uma missão, isso é submissão. O escudeiro diz para Jonatas, olha aqui, ó, faze tudo segundo inclinar o teu coração. Segunda lição que eu vejo, eis-me aqui contigo. Estava dizendo aqui, você pode fazer o que você quiser, você pode ter certeza que vai ter alguém do seu lado. Isso estava dando uma segurança para Jonatas. É tão importante a gente ter alguém do nosso lado, irmãos. Quando diz respeito a amigos, quando se diz respeito à família, quando se diz respeito especialmente ao casamento, mas sobretudo no contexto que vivemos aqui de igreja, quando se diz respeito à igreja. Nós sabemos que a igreja está do nosso lado. Nós sabemos que a igreja está orando por nós. Nós levantamos de manhã, oramos por nós. Isso é uma vida devocional. Mas a gente sabe que existe uma intercessão que também nos cobre em oração. Isso é essa palavra aqui, ó. Eis-me aqui contigo. Eis-me aqui contigo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, eu sei que você vai precisar de apoio. Muitas vezes até apoio só moral, não sei por que eu vou precisar, está do teu lado, mas eu vou estar com você. O que você decidir está decidido. Que coisa linda, né, irmãos? Nós precisamos entender que Deus vai colocar pessoas para dizer isso para nós, amém? Mas também vai ter momentos que Deus vai nos usar para dizer isso para alguma pessoa. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Você pode fazer, eu estou com você. Vá em frente que eu estou com você. O que Deus falar com você, eu sei que Ele vai falar comigo. Porque eu sei que Deus está falando com você. Eu vejo nitidamente a glória de Deus sobre a tua vida. Quando você fluir, eu também vou fluir. Isso é coisa linda, irmão. Isso é uma coisa linda para você trazer para a sua casa, trazer para o seu lar, trazer para o seu ministério, trazer para o conceito que você tem do que é a igreja. É saber que existem pessoas com você, que tem pessoas que não vão, né? Igual uma pessoa diz assim, pastor, eu estou com um problema, eu estou com vergonha de contar. Não, a igreja está com você, nós estamos aqui para te ajudar. Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca errou? Quem aqui não fez nada errado? Meu irmão, nós estamos aqui para dizer para você, nós estamos aqui para te ajudar, não é para te julgar, não é para te escandalizar, não é para te ferir, é para te levantar no nome de Jesus. Porque se esse homem não fizesse isso, Jonatas, irmãos, corria um certo risco. O exército dos filisteus, pastor Alê, pastor Arthur sabe disso, era muito forte. Ele precisava, irmãos, de algo poderoso, que era uma palavra que unisse ele, a fé, as coisas de Deus. Isso são coisas tremendas. E para a gente estar quase terminando, ele disse assim, a última coisa, a tua disposição será minha. Sabe que eu vejo isso no mundo espiritual? Eu estou em aliança com você. Eu sei que a unção que você flui é a unção que eu vou fluir. Eu sei que se você fluir numa unção de adoração, eu vou caminhar nela. Eu sei que se a unção estiver na tua vida, for da palavra, eu vou caminhar na palavra. Eu sei que se você tiver uma unção de guerreiro espiritual, eu vou ser guerreiro espiritual. Por quê, irmãos? Porque aquele que está de baixo se parece com aquele que está em cima. O filho reflete o pai. Estou falando de um DNA espiritual. Nós temos que crer nisso na nossa casa, na nossa vida espiritual. Ele está dizendo aqui o quê? A tua disposição será minha. Você vai correr o quanto? Não importa, estamos juntos. Você vai passar pelo quê? Não importa, estamos juntos. A penha é íngreme, aguda, tem espinho, estamos juntos. Vai ter dia de brilho, estamos juntos. Vai ter dia que as coisas vão ser difíceis, estamos juntos. Isso é uma aliança que não pode ser quebrada.
E eu vejo isso, irmãos, nesse tema, para Deus não é impossível. Eu vejo que Deus deu a vitória, eu vejo que Deus honrou. Não vamos concluir essa história, depois você pode ler com carinho. Mas é para a gente entender que como Deus faz, através de princípios espirituais. E quando a gente segue princípios, como o apóstolo tem dito nesses últimos dias, né? Princípios são inegociáveis, são fundamentos inabaláveis. As coisas de Deus começam a acontecer. Eu vou terminar com alguns textos, amém, irmãos? Para a nossa fé, para edificar a nossa fé. 1 Coríntios 14, 12. Olha aí, irmãos, vamos tomar posse desses textos hoje à noite, amém? Textos que Deus me deu no coração. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procure abundar, prosperar neles, para a edificação da igreja. Quero declarar isso sobre a tua vida. Deus vai fazer coisas poderosas e você será edificado nos dons espirituais. Deus vai liberar sobre a tua vida inúmeros dons e a unção do Espírito Santo cairá sobre a tua vida e não faltará dons espirituais. Por quê? Porque você é importante para o corpo e quando você funciona no corpo, você prospera no corpo e a igreja é edificada através dos dons espirituais. Amém, irmão? Encontre o seu dom, encontre o que edifica, encontre o teu chamado e vamos junto caminhar naquilo que Deus tem. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque a palavra ela destrói, irmãos. Vimos aqui 3 palavras numa mesma frase desse homem, mas só a que for boa para promover edificação. Irmãos, esse é o nosso papel, amém? Esse é o papel do homem de Deus, edificar. Edificar. O que não foi para edificar, estou fora. O que não for para edificar, estou correndo. Nosso papel é edificar, para que dê graça aos que ouvem. Imagina Jonatas ouvindo essas frases, tua disposição será minha, o que estiver no teu coração eu vou fluir. Olha, irmão, ele já estava bem, ficou melhor ainda. Salmo 127, 1. Esse é muito conhecido. Cânticos de degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Qual que é o nosso foco, irmãos? Edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você crê assim? 1 Coríntios 3, 9. Porque nós, olha o coletivo, irmãos. Deus é um Deus que atua no coletivo. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos lavoura de Deus. E somos edifício de Deus, morada de Deus, construção de Deus, alicerce de Deus. Toma posse. E para terminar, Robert, 1 Pedro, que eu falei no domingo, 2, 5 e 8 e 9. 1 Pedro 2, 5, depois a gente lê 8 e 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Olha o foco de Deus na nossa vida, irmãos. Casa espiritual. O que nós somos? Casa espiritual e sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Pastor, mas eu tenho pecado, mas o teu DNA é santo. Se você pedir perdão, Jesus te perdoa. Você vai exercer um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ah, pastor, mas esse sacrifício é do Velho Testamento. Não, é para nós hoje. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha, irmãos, que tremendo. Vamos ficar em pé para a gente declarar essa palavra? Olha que coisa linda de Deus aqui. A gente tomar posse disso hoje à noite. Amém? 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Aleluia. É isso. Glória a Deus. Amém. Nós temos um foco, irmãos, que é não desistir, porque para Deus não é impossível. E a gente crê que mesmo nos dias mais difíceis, Deus estará conosco. Eu vejo que Jonatas toma uma decisão, e eu vejo que esse jovem escudeiro decide com ele, porque ambos estavam edificados num propósito. E eu quero te convidar a pensar nisso hoje à noite. Que você precisa estar colocando a tua vida sobre um propósito. Você não pode edificar a sua vida naquilo que te falaram, mas sobretudo naquilo que Deus te mostrou. Você não pode edificar a tua vida naquilo que é o talvez, mas naquilo que é a certeza. E quando o Espírito Santo toma esses homens, eu vejo que esses homens, eles vão em frente. Talvez eles olham para o lado e vê 600 homens juntamente com Saul debaixo de uma árvore. Aquilo talvez os intimidou ou fez com que eles pensassem, será que é isso que a gente tem que fazer? Mas quando Deus coloca algo no teu coração, irmão, você tem que ir. Quando Deus coloca algo no teu coração, meu irmão, você tem que fazer. Eu sei que a penha vai ser íngreme, aguda certa vez, mas sobre a tua vida está a mão do Senhor, o poder do Senhor, a unção do Senhor, a capacitação do Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa, querido. Aquilo que é para ser instrumento, é para ser instrumento. E você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Diga amém. Amém, irmão Cícero? Amém. E vai ser na mão de Deus para aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Esse microfone aqui, ele pode querer brigar com o outro para falar quem é mais instrumento. Não, ele é um instrumento, o outro é outro instrumento. Assim somos nós nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer algo na sua vida. Deus te levantou, você tem a convicção. Vai em frente, Jonatas. Vai em frente que vai dar certo. Vai em frente que Deus está à frente nessa batalha. Deus mostrou para ele ali algo tremendo. Deus mostrou uma história. Deus não fala nada sem pé nem cabeça, mas Deus mostrou para ele, ó, a história do povo de Israel é essa aqui. Nesse ponto da história eu vou te usar para isso. Mas eu quero que você decida sobre isso. Eu creio muito nisso, irmãos. Eu não sei qual é o ponto da história a sua vida está, tua família está, alguma situação que você está vivendo, está passando. Mas eu quero declarar que neste ponto da história que você está vivendo, Deus está te levantando, edificado na fé, para te usar em nome de Jesus como nunca antes você foi usado. Nesse ponto da história. Como ele diz aqui, sucedeu que um dia, que esse dia de hoje marque isso na tua vida se você crê. Que Deus comece a te usar de uma forma sobrenatural, como você nunca foi usado, para coisas sobrenaturais, para novas ferramentas, para novas ideias, para novas situações. Deus te leve a coisas poderosas, que Deus te liberte, talvez do ontem, que tem muita gente que fica só vibrando das vitórias de ontem, fica comendo a comida de ontem, falando das conquistas de ontem, se orgulhando pelo aquilo que passou ontem. Eu quero declarar que ontem foi tremendo, mas o que Deus tem para você, Jonatas, é agora. É hoje, é coisas grandes, é ideias brilhantes, é coisas tremendas, é mente transformada, é uma mente cheia de vigor para coisas tremendas e poderosas. Você pode criar, você pode, porque o Deus que cria está em você. Você pode inovar, porque o Deus que cria está em você. Você pode pôr a mão e liberar uma palavra, porque o Deus que é o dono da palavra está em você, está em mim, e nós vamos fazer isso. Pelo poder do nome de Jesus. Amém? A gente quando lê o texto de Apocalipse, né? Eu vi um novo céu, uma nova terra. Está falando, lógico, da nova Jerusalém. Mas tem muita gente que esquece, né? Do que Deus vai fazer ainda aqui. Do que Deus vai fazer ainda aqui. Não é verdade? O rei está voltando, Jesus está voltando. Mas tem muita coisa ainda para a gente fazer aqui. Essa semana eu estava conversando com um missionário que junto com o pessoal lá de Manaus está fazendo um trabalho em umas comunidades ribeirinhas, índios, a 30 horas, Priscila, de Manaus, quase divisa com a Venezuela.
Eles vão até Manaus, pegam um barco de linha, 12 horas, vão para uma cidade, lá Barcelos, acho que o Luciano já jogou bola lá, que ele era um atleta, né, amazonense. Né, Luciano? Não era não. Ele está evitando as palavras, né, irmão? Ele era a trave, misericórdia. O Celso não deixa perder uma, irmão. Imagine amanhã no Fitiluz como ele vai estar. O povo vai sair fininho amanhã. Aí, irmãos, eles chegam depois, viajam mais tantas horas para chegar numa comunidade. Ele disse assim: pastor, é muito sacrificial, a gente tem que ficar quase um mês, 20 e poucos dias fazer essa viagem. Mas vale a pena para ficar lá 8 dias com aquele povo, porque muitos ali nunca ouviram falar do nome de Jesus. Então, irmãos, existem povos não alcançados. Existem vidas para ser ganhas por Jesus, por você. Sabe, a gente tem a tendência de criticar, né? De criticar a pessoa, né? Olha a pessoa, não, mas isso não funciona. Irmão, sabia que tem muita gente morrendo sem Jesus? Tem muita gente morrendo sem Jesus. Tem muita gente que está precisando de uma palavra que está em você. Tem muita gente que está precisando de uma unção que está em você. Tem famílias nesse momento que estão desesperadas. Tem pessoas hoje no mundo que são cristãos, que decidiram pregar a palavra, que estão sendo afrontados, estão sendo mortos por ser cristão em países fechados. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, irmãos. Nós temos que pensar na eternidade, nós somos seres eternos, mas, querido, desiste de aposentar. Você pode até aposentar no INSS dessa terra, mas você sempre para Deus vai ser desaposentado. Desaposentado. Nós não podemos dizer assim, eu vou me aposentar. Talvez a gente possa fechar um ciclo de uma área da nossa vida, como eu disse para um pastor. Tem um pastor amigo que está 30 anos pastoreando aqui em São Caetano. E ele disse para mim que tem um plano de voltar para a cidade que ele nasceu. Eu falei, excelente. Faz uma transição, levanta alguém, se é uma direção de Deus, levanta um pastor na igreja e aos poucos você vai desenvolvendo um trabalho. Mas a ideia não é voltar para a cidade que ele nasceu, para chegar lá, ficar debaixo de uma árvore e esperar a morte chegar. É começar a fazer um trabalho lá, que tem poucas igrejas que trabalham com grupo nas casas. Olha a visão. Olha a visão. Ele já está até aposentado pelo INSS, mas ele tem um entendimento que ele está desaposentado para Deus. Ele não precisa ser pastor a vida inteira de igreja. Ele mesmo falou, não quero mais pastorear a igreja, eu entendo que agora eu estou numa outra fase. Eu quero ajudar o pastor e eu quero ajudar a estabelecer um grupo. Irmão, isso é muito bonito. Nós não somos eternos. Eu não sou eterno aqui, você não é eterno aqui. Mas muitas vezes Deus nos leva para um propósito. Tinha um casal aqui em São Caetano, na época do GEV, eu os conheci. A mulher estava numa depressão arrebentada. E ela, para terminar, ela se apoiou na filha por causa de um problemaço. Essa filha decidiu ir para os Estados Unidos estudar. O pai foi lá, bancou, a filha foi para os Estados Unidos estudar. Aquela mulher perdeu o comércio dela, entrou numa depressão terrível. Um dia eu falei para ela, irmã, o que você pensa da sua vida? Ela falou, eu não sei, eu vou esperar minha filha voltar, eu vou esperar minha filha. Eu falei, irmã, talvez sua filha nem volte mais, irmão. 5, 6 anos fazendo medicina lá, a vida dela vai seguir. Você viu que você já perdeu tanta coisa, gerou outra perda. O que você acha de você ir morar lá perto da tua filha? Daqui a pouco ela vai casar, vai ter filho. Quem vai cuidar dos filhos dela? Ela pegou, fez isso, pastora Lei. Foi para lá. Sabe o que ela fez? Mandou foto para mim esses dias. Ela está lá, está trabalhando, está cuidando dos netos, está bem de vida, está corada, está bonita, está fazendo um monte de coisa, está congregando numa igreja. Por quê, irmãos? Deus é um Deus de novidade. Agora você vai se afundar na depressão, se afundar no problema, por causa de uma perda. Aí acontece a filha ir para os Estados Unidos, para a filha é um ganho, mas para a mãe que está aqui é uma perda. E já a mãe já não estava legal, piorou a mulher ainda. Então, irmãos, tem muita gente que precisa de Jesus, que precisa de uma palavra, que precisa de uma direção. E Deus vai usar você neste tempo. Você para libertar, você para curar, você para ensinar, você para direcionar, você para animar as pessoas e trazer algo novo para a vida da pessoa. Não é assim?
Uma pessoa disse assim para mim: pastor, eu vou voltar a jogar bola. Um rapaz aqui de São Caetano. Eu falei: irmão, vai voltar. Ele não é da nossa igreja, de outra igreja. Vai voltar a jogar bola. Tão novo, teve uma lesão, estava deprimido, arrebentado. Volta a jogar bola, irmão. Se for de Deus, vai acontecer. Esses dias eu encontrei com ele, ele disse assim que já tem um outro time querendo fazer um contrato com ele. Vai ficar menino novo nessa depressão, parado? O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar bola. Sabe jogar bola? Vai jogar bola. Vai acertar a tua vida, vai se levantar. Eu ministro essa palavra sobre a tua vida. Se levanta, meu irmão. Se levanta, porque nada é o fim. Ah, pastor, mas eu já fechei uma empresa. Meu irmão, abre outra. Não deu certo a primeira, tenta a segunda. Ah, pastor, mas eu já quebrei 2 vezes. Então, tenta a terceira. Vai em frente. Deus tem o melhor para a tua vida. Não espera a morte chegar, irmão. O dia que você pensar em parar, você vai começar a adoecer. Você não pode parar. Você tem que ir para frente naquilo que Deus colocou no teu coração. Qual que é o teu sonho? Enquanto a vida é esperança, vai para cima. Decide em Deus. Jonatas estava lá, disse: nós vamos vencer os filisteus. E Deus deu a vitória. Eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por este momento. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus que escreve nova história na nossa vida. Te louvo porque o Senhor sempre levanta o que está caído. Te louvo porque o Senhor é o Deus que ajuda, Senhor, a tirar pessoas da escuridão, das trevas da vida. E levar pessoas, Pai, para um novo caminho. Como é bom, Senhor, a gente ver alguém com brilho nos olhos, refazendo a sua vida, refazendo a sua história, encontrando um namorado, uma namorada, ajustando a sua vida, sendo feliz, sendo amigo, sendo amado. Oh Deus, como é gostoso a gente ver casamentos, como no próximo sábado, se formando. Como é lindo ver o lar. Como é lindo ver jovens acertando a sua vida. Como é lindo a gente ver, Senhor, pessoas reconsagrando o seu casamento. Pessoas que ainda não decidiram por ir para o altar do Senhor Jesus e tiveram bênção em outro lugar, mas decidem pela bênção de um Deus que é vivo e verdadeiro. Como é bom, Senhor, ver que um casal, depois de anos amaziado, apenas junto, agora entendem o que é uma aliança e vão a um cartório oficializar um casamento. Pode parecer algo tão simples, mas no mundo espiritual é uma chave de uma grande porta que se abre. Como é bom, Senhor, ver o jovem que estava tão distante do Senhor voltar para o Senhor. Como é bom, Senhor, ver a igreja voltando para a sua origem, que é a sua igreja, que é a comunhão, que é estar junto. Depois de tantos meses de pandemia, Pai, de tantos meses de isolamento, hoje a gente já pode aos poucos retomar. Como é bom, Senhor, como é alegre ver vidas sendo restauradas, vidas sendo curadas, lares sendo construídos, edificados pela Tua palavra. E eu oro no nome de Jesus que nós sejamos assim, Senhor, aqueles que andemos pela fé, não aqueles que retrocedem, aqueles que edificam, aqueles que constroem, aqueles que lutam, aqueles que vencem pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da vida, o Deus da plenitude, o Deus da abundância. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Entregamos, Senhor, no teu altar, neste momento, as nossas sementes, nossos propósitos. Talvez a gente esteja como Jonatas, desejando ir para uma empreitada, desejando começar alguma coisa, desejando começar um ministério, desejando retomar para o ministério. Essa é uma noite de nós semearmos também nesse sentido. Mesmo que as situações possam se apresentar, nós decidimos hoje, Senhor, lançar uma semente que vai dar início a essa história, que vai dar início a esse projeto, em nome de Jesus. Amém.